Você reduziu a temperatura e a pressão baixou, mas ali o cilindro está travado, então o volume não se alterou. Por enquanto, você tem menor temperatura e menor pressão dentro do cilindro. Por enquanto, não alterou a densidade, já que a massa não mudou e o volume não mudou. Tá? Quando você liberar o êmbolo do cilindro, vamos dizer lateralmente, a pressão externa vai empurrar o êmbolo do cilindro, reduzindo o volume, e quando o volume reduz, a pressão automaticamente vai aumentar. O cilindro ele vai parar o êmbolo quando as pressões estiverem equalizadas. Isso é física básica. Não, isso não é física básica, não. Tu tá colocando algo que eu mostrei ali claramente, que tanto o fake flip com a garrafa, um experimento mais simples que ele fez ali na hora, sim, quanto aquele balão, né? Ele ficou praticamente quase todo murcho, ele ficou murcho, ele não tinha pressão. Se tivesse colocado um barômetro dentro do balão ou dentro da garrafa, tu ia ver que a pressão teria reduzido, é simples. Se aquele experimento, né, que é visível, compreensível, não foi suficiente para te entender, é só colocar um sensor de pressão atmosférica dentro, que tu vai perceber que a pressão vai reduzir e vai estar menor do que a pressão externa, simples. A pressão interna vai estar menor que a externa e, mesmo assim, essa diferença de pressão não esmaga a garrafa, mais do que já está. Ela chega a um ponto em que, de acordo com a temperatura do líquido, do meio que foi usado para extrair a energia daquele volume de gás dentro do meio ali, da garrafa ou do balão, vai chegar a um ponto que não extrai mais e as moléculas ficam, então, com a sua energia estabilizada. Agora, isso não significa que estabilizou a pressão interna com a externa. Simples. É muito simples isso. Não. Se tu quiser fazer um experimento colocando um barômetro dentro de uma garrafa dessas, ou de um balão, que tu consiga ler de alguma forma, não sei como é que teria que ser numa garrafa, porque seja transparente, que tu consiga ler o sensor. Faça esse experimento, você vai ver que a pressão interna reduziu, senão ele não teria encolhido. É uma coisa muito óbvia isso. Não, mas a pressão interna, ela estava reduzindo, só que o volume estava reduzindo junto com a pressão. Exato. Meu Deus. Exato. E se você está reduzindo o volume junto com a redução de pressão, você está equalizando a pressão. O que está causando a redução do volume é justamente a redução da pressão. Sim, até o ponto... No final, as pressões estão equalizadas. Cara, se tu fechou a garrafa com a mesma pressão do ar de fora, os dois estavam na mesma pressão. Se ela, ao extrair a temperatura, com a redução da temperatura das moléculas, elas se aproximaram, é óbvio que existe um diferencial de pressão, é uma coisa óbvia. O diferencial de pressão, ninguém está negando que a pressão estava reduzindo, mas ao mesmo tempo o volume está diminuindo, meu Deus do céu. Porque reduziu a pressão, Se tu pega um balão e assopra, tu aumenta a pressão e aumenta o volume. Quando você tem uma quantidade de ar numa determinada pressão e temperatura. Se você reduzir um pouco o volume, reduzir um pouco pelo volume, a pressão não aumenta? Aumenta porque a temperatura permanece a mesma. Você está reduzindo... Justamente. Deixa eu falar. Qual que é o problema de vocês que estudaram esses anos todos seguindo o que a bibliografia fala? Vocês só entendem aumento e redução de pressão com volume fixo. É isso, está cristalizado na mente de vocês. Vocês só entendem aumento de pressão ou redução de pressão com volume fixo. Então, quando vocês fazem tu pega qualquer livro falando sobre isso, você fixa um volume. Se puser um cilindro e apertar, vai aumentar a pressão, porque o cilindro uma força externa está gerando esse aumento de pressão. As moléculas não perderam energia, elas continuam com a mesma energia. E elas estão se movimentando, porém num volume menor, e isso gera uma pressão maior ali dentro. Agora, quando tu extrai a temperatura das moléculas, ela se encolhe, como é mostrado nitidamente no balão e na garrafa. Beleza, então. Eu não entendo o que vocês estão querendo, digamos assim... Não, é que vocês vendem a informação errada.
Eu não sei se é por ignorância ou por desonestidade, porque isso aí, vocês usam o senso comum para dizer a temperatura está diminuindo, consequentemente a densidade também está diminuindo, mas existem diferenças de pressão na atmosfera. Você só pode dizer ali, naquele caso, as pressões estão equilibradas, homem. É transformação isobárica, isso aí é amplamente documentado. Negativo. Como negativo? É negativo. Então vamos fazer o seguinte, Scorpio, vamos fazer o seguinte, você tem uma calculadora aí? Não vou fazer contas, cara. Tu tem que pegar e colocar um Mas como não vai fazer conta? Cara, eu não vou fazer conta. Não quero fazer conta aqui agora. Para que fazer conta? As pessoas vão entender as contas. Para que tu quer? Não, vão entender o resultado. Não vão. O resultado eu mostrei. Vão entender o resultado, Roberto. Você vai mostrar. Me explica, você vai mostrar. Sem fazer conta, me explica por que reduziu. Você vai mostrar. Você vai mostrar. Não, tu tá, e você pode ter menos pressão e menos temperatura, tá? E que a densidade ela vai ser maior. Vamos calcular uma densidade uma vez, uma só, uma com pressão e temperatura e umidade relativa? Menos pressão e menos temperatura, sim, a densidade vai ser maior. Foi o que aconteceu no balão. Menos pressão e menos temperatura, que é o que acontece quando sobe na atmosfera. Tá. Tem menos pressão, menos pressão e menos temperatura, a densidade é maior. Meus parabéns, cara. Não precisa gritar. Não precisa gritar. Cara, ninguém está concordando com você aqui. Não para de gritar, Roberto. Te controla, velho. Te controla. Vamos fazer uma conta, bicho. Vamos fazer uma conta com uma atmosfera de pressão, 20 graus... E vamos reduzir a pressão aqui, vamos reduzir a temperatura para ver se faz sentido. O que você está dizendo. Você está querendo negar o que seus olhos estão vendo e que tu acabou de concordar. Rapaz, ninguém está querendo negar. Ninguém está querendo negar. Eu estou dizendo que o volume da garrafa diminuiu e, obviamente, a pressão interna, como parou a deformação, não existe mais diferença de pressão. Porque se tivesse diferença, a garrafa iria se deformar até equalizar ali. Você não está entendendo isso. Olha aqui, não, tu que não quer entender. Você não está entendendo, hein? Ou você está ficando doido. Eu vou mostrar aonde que está o pulo do gato daquilo que engana a todas as pessoas que estão, inclusive tu, estudando sobre como funcionam as camadas da atmosfera. Tu vai mostrar agora, e tu vai mostrar como é que se calcula certo. Você vai mostrar o cálculo correto, então. Eu já mostrei na prática o que acontece. Eu quero o cálculo correto. Não, eu não vou fazer cálculo agora, cara. Bom, então se você se nega a fazer cálculo, você não pode falar de cálculo. Não, eu posso falar, mas não agora. Eu não vou fazer a conta então agora. Você vai falar sobre o que agora? Eu tô no feriadão, eu não preparei nada. O que eu expliquei. Mas como não preparou nada, cara? A live era sobre densidade. Você não consegue calcular a densidade. Você não consegue calcular a densidade. Então faz o seguinte, Roberto. Se você está de férias, desliga aí, sai da live e marca outro dia, beleza? Porque aqui não é para ligar gerador de lero-lero. É para fazer conta e para mostrar como é que se faz. Boa noite. Valeu. Então vai. Tchau, Escuro. Valeu. Obrigado. Cara, ele já vazou. Ele vazou.